Olá pessoal, muito bom dia, obrigado pela sua audiência aqui em mais um Domingão do Carlão aqui pelas lentes do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Gente do céu, você já sabe, eu sempre repito que o programa é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e o programa de hoje é um programa muito estendido, porque a gente vai falar hoje sobre turismo, vamos falar sobre turismo rural, vamos falar sobre como a Secretaria Estadual de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo está trabalhando de braços dados com a nossa Secretaria de Agricultura e Abastecimento, enfim, tudo isso. E o meu convidado é um craque, é prateleira de cima, como eu gosto de falar. Eu estou falando do Vinícius Lumertz, que é o secretário estadual de turismo, e ele vai contar um pouquinho da história dele, vocês vão ver que ele é fora de série. Ô Vinícius, obrigado pela sua presença. Viu? Obrigado, Carlão. É um prazer estar no Canal do Boi com você e parabéns pelo trabalho de vocês, que é um trabalho de divulgação do Brasil que dá certo, das coisas boas do nosso país aqui e de São Paulo, que se destaca no campo da produção rural brasileira e da exportação brasileira de forma muito importante e relevante. Como eu disse, é o Brasil que dá certo, é o Brasil pelo qual nós torcemos. Pois é, eu sempre digo aqui, viu, Vinícius, que o nosso programa é sempre um programa de agenda positiva, é sempre um programa aqui, o nosso copo está sempre meio cheio, nunca ele é meio vazio, a gente é otimista, como eu sempre gosto de falar, a gente é otimista por precisão, a gente não tem muita opção, então a gente tem que ser otimista. Antes da gente falar de tudo isso que eu comentei aqui, eu queria que que você falasse um pouquinho quem é o Vinícius. O Vinícius nasceu aonde? Me conte um pouquinho das suas origens aqui, antes da gente começar a falar do assunto desse tema tão relevante que é o turismo e a agricultura juntos. Bom, Carla, eu sou de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, daquela região chamada Vale do Itajaí, onde tem Blumenau, onde eu fui criado, Rio do Sul, a cidade onde eu nasci. Tem uma base em Florianópolis, eu fui por muitos anos secretário de Estado dos governos de lá, planejamento, relações internacionais, eu montei empresa de PPPs, dirigi o Sebrae local, também dirigi o Sebrae nacional, e aí eu segui também pelo caminho do turismo, e aí eu fui presidente da Embratur, secretário nacional do turismo, ministro do turismo, e aqui, hoje, com o nosso querido João Dória, com o Rodrigo, nós estamos fazendo um trabalho muito relevante no turismo. Nós montamos uma secretaria forte, com gente muito capacitada, né, que veio da própria Embratur, do Ministério, gente daqui de São Paulo, do interior, gente da capital, do mercado, né? E eu acho que nós estruturamos bem, né, um projeto muito relevante que mostrou mais São Paulo para o Brasil e para o mundo. Nós temos tido oportunidade de divulgar em campanhas de mídia da maneira como nunca tinha sido feito no passado, com grande soma de recursos, inclusive, e principalmente da iniciativa privada. Hoje mesmo nós apresentamos um projeto de um super parque temático que nós estamos programando, que é com o PENIDO, né, que é da Secretaria de Meio Ambiente. Outras coisas são feitas com outro secretário, que é o secretário da Cultura, né, que é essa divulgação de museus. O Ipiranga vai ser inaugurado esse ano, reinaugurado, né? Então, assim, o turismo é uma soma. E no caso do rural, né, a nossa grande parceria não só com esses que eu mencionei, porque tem rota cênica, rota gastronômica, mas também com a própria Secretaria da Agricultura, com essa legislação da produção artesanal, né, que ajuda muito a dar perspectiva e de interligação do turismo com essa base, né? No estado de São Paulo, assim, a gente já começa falando assim, vamos pensar no mapa, no que se tem já de realidade, para que a gente possa, vamos dizer assim, para que isso possa servir de exemplos aí para os prefeitos que têm essa vontade genuína. Olha, eu vou te dar um exemplo. Brotas, por exemplo, mesmo durante a pandemia, né, é um turismo de aventura, ele continua crescendo, porque está ligado à natureza. E esse campo cresce 25% ao ano, né, o campo de turismo ligado à natureza. Te dar exemplos, por exemplo, como o que foi feito na área urbana de Itu, ou o que foi feito em Olambra, com esses recursos da Detur, ou o que foi feito
em São Sebastião, se você olhar os centros dessas cidades, estão arrumados, né? Aí você vai dizer, mas o que falta? Calendário, que é o outro passo, né? Eventos, né? Então, há lugares, você precisa de um conjunto de componentes que gerem fluxo, né? Nós fizemos uma pesquisa agora recentemente em todos os municípios turísticos para saber o que a população dos municípios pensa sobre turismo. E mais de 90%, em muitos casos 95%, 96% das pessoas são favoráveis, porque elas começam a entender que se tem por acaso um incômodo, às vezes, de ter gente de fora do município, as pessoas estão começando a entender que aquela receita que não é do município, ela é de fora do município, é ela que está pagando a creche nova ou a reforma da escola. Ou seja, as pessoas estão começando a entender a lógica econômica. Enquanto o brasileiro não entender a lógica econômica, não é só para isso, né? É para entender para onde vai o dinheiro do imposto, por que tem tanto imposto, por que o déficit público gera juro alto, né? Por que há uma transferência tão grande da riqueza da sociedade para o sistema financeiro e para o governo e por que tudo isso é desperdiçado? Por que a produtividade do Brasil é tão baixa? E por que se diz que o Brasil pode ser um país de renda média e caminhar para renda alta com esse nível de organização, sem reforma, sem nada? Quer dizer, tudo isso está interligado. É preciso que a população comece a entender a lógica econômica. E aí, nós teremos, evidentemente, muito mais apoio ao turismo, porque o turismo nada mais é do que uma renda de fora que vem para dentro. Na essência econômica é isso. Então, se você pegar Gramado, para pegar um exemplo mais simples, o que você tem? 46 mil habitantes e 6 milhões e meio de turistas. É óbvio que 6 milhões e meio de pessoas consumindo a mais do que os 46 mil que moram no município vai gerar vantagens econômicas, né? E se isso for crescente e sustentável. Então, de um lado, tem aqueles que estão produzindo uma economia para isso, são as pessoas do município, né? Desde o Poder Executivo, Legislativo, empreendedores, empresários, e, de outro lado, tem as pessoas que estão olhando aquelas oportunidades, né, e consumindo aquele produto. Os que estão consumindo o produto voltam, né, porque tem calendário, porque tem coisas para fazer, sempre novidades, mais hotéis, mais atrações, e quanto mais tem, mais vem, né? Porque se você tem um fluxo grande de turistas, mais empresários querem participar, então vem mais atrações, parques temáticos e tudo mais. Mas veja que o efeito, e esse caso é bem simples de entender, o efeito não é só no turismo. Você tem várias indústrias que surgem com isso, por exemplo, de alimentos, né? Que isso vale para aqui, para o estado de São Paulo também. Quando surgem os queijos, quando surgem os embutidos, quando surge... A arte é a mesma coisa, né? Um artista que mora num pequeno município, ele, se vender um quadro para o prefeito, para 5 pessoas ricas da cidade, é possível que ele deixe de ser artista, mas se ele tiver o turista para vender, ele poderá continuar, né? Então, o Gramado mostra isso em porcelana, mostra isso em artes plásticas, né? Então, muitas cidades turísticas do mundo têm galerias, por exemplo. O turismo cultural, o turismo imobiliário, não só mobiliário, mas imobiliário, não só o mobiliário, porque hoje o turismo está na Bolsa de Valores através dos CRIs, dos FIIs, porque o sistema de finanças está muito ligado ao imobiliário hoje. Então, o Olímpia é um lugar financiado, o Gramado é um lugar financiado, isso não havia antes, né? E também o imobiliário, né? Esses grandes loteamentos que estão surgindo, não só de propriedade compartilhada, mas em geral, né? Então, todo esse conjunto industrial, de repente, é afetado por aquilo que é o fluxo de turismo, né? O mundo inteiro já compreendeu isso, o mundo inteiro já compreendeu que legislações co-irmãs industriais, como, por exemplo, de incentivo à produção de queijos ou vinhos, ou de barcos de lazer, ou de lanchas, não importa, ou de bicicletas. Você falou de turismo de bicicleta. Tem bicicletas que custam 30 mil reais, tem bicicletas que custam 120 mil reais. Eu ia falar as baratinhas, custam 30 mil reais. 30 mil reais, mas assim, isso é uma economia. Alguém vai dizer, mas eu não quero comprar, não tenho direito, não tenho dinheiro para comprar essa bicicleta. Não importa, importa que alguém produza e alguém compre, e gere esses empregos, que gere essa economia das bicicletas, a economia náutica, e essas economias, elas acabam todas interligadas na economia da experiência, que é a economia da segurança, né? E por isso nós fizemos políticas de diminuir imposto, por exemplo, dos combustíveis das companhias aéreas, fizemos essas concessões de 22 aeroportos, isso tudo está interligado, né? Tem 8 bilhões sendo investido
em rodovias aí, vicinais, né? Então, se você olhar no final, são grandes polígonos, né? Onde você tem infraestrutura e tem planos, né? Como os distritos turísticos, que já foram 2, né? Que são as nossas Orlandos, né? Que são os planos aí que estão sendo desenvolvidos para Olímpia, por exemplo, Serra Azul, onde tem o Hopi Hari, onde tem o Outlet, onde tem o Wet n Wild, ali tem mais 1,8 bilhão de investimentos nos próximos 2 anos. Isso hoje, né? E isso vai para o Vale do Ribeira, isso vai para o Alta Mantiqueira, e é extremamente trabalhoso fazer isso, implantar isso. Só que uma vez que comece a rodar, né, os investidores começam a vir, o turista começa a vir, e assim, no final das contas, São Paulo tem uma grande vantagem, que São Paulo tem infraestrutura, né, e tem demanda. Então, o que se fizer por aqui tem grande chance de dar certo, porque tem mais gente querendo usufruir de elementos de turismo do que oferta hoje, né? Então, isso nos dá aí 30, 40, 50 anos de perspectiva de geração de empregos. Ou seja, onde tem turismo não tem desemprego, e onde tem esse potencial de turismo não deverá ter desemprego. Ao contrário, deverá ter demanda, né, para empregar pessoas. O que nós temos que fazer e fazer com que isso ajude, né, a fazer é que o Brasil consiga desenvolver uma classe média robusta para ser boa consumidora de turismo. E aqui vem uma questão crítica muito pessoal minha, né? Eu acho que esse compromisso de criar uma classe média do Brasil ainda não está claro, não está estabelecido. Se fala em reformas, se fala muito em ideologia, cada um mais liberal, outro mais socialista, mas eu acho que falta um compromisso de criar-se nesse país uma classe média e fazer engenharia reversa. Tudo o que nós precisamos fazer para ter uma classe média, uma afluência social, pessoas subindo na vida, todos com mais oportunidades, porque isso é que gerou, né, os Estados Unidos da América que nós temos hoje, é daquela afluência social do chamado sonho americano, né? A Europa também se desenvolveu nessa direção, e hoje a China faz isso através do capitalismo de Estado, né? E o Brasil, por que não faz isso? Por que nós não assumimos que nós queremos realmente criar uma classe média com capacidade de compra e uma sociedade com produtividade alta, né? Tem alguma coisa de muito podre no reino da Dinamarca, né? Muito errado, muito, muito errado. A fuga dos políticos de serem claros a respeito disso. Tem uma fuga aí. Por que não se comprometer com isso, né? Então, a pergunta que nós temos que nos fazer: por que não nos comprometermos com criar soluções, tirar da frente tudo o que impede um país de ter uma boa classe média, crescente, com oportunidades? A hora que você responder essa pergunta, você vai começar a construir um argumento de que isso não é tão fácil, a não ser que você entenda o diagnóstico. O Brasil hoje tem uma produtividade 1/5 da produtividade norte-americana. Já foi 1/4, hoje é 1/5, está caindo, né? Como é que você vai ter uma vida melhor produzindo menos? Como é que você vai ter uma vida melhor para as pessoas enxugando a capacidade de investimento e de compra das pessoas através de tanto imposto e tanto juro? Então, não é mais discutir teoria, é discutir a finalidade de uma sociedade, que é criar uma sociedade afluente dentro de um país rico. E a primeira questão é moral. A questão do desenvolvimento é fundamentalmente uma questão moral. Não é uma questão burocrática, uma questão ideológica, é uma questão moral. Oportunidade é uma questão moral, até religiosa, está lá no Velho Testamento. Não roube o tempo das pessoas, né? Não deixe as pessoas esperando por burocracia, não tire a chance das pessoas, porque você está tirando tempo, e tempo é a única coisa que é sinônimo de tempo, é vida, né? Então, até lá, no Velho Testamento está escrito, isso é pecado, né? E se você não tratar a sociedade brasileira e o desenvolvimento do Brasil e das pessoas, entendendo que isso é uma questão moral, nunca vai estar errado não atrapalhar. Nunca vai estar errado atrapalhar o empreendedor. Não, se não é uma questão moral, não tem problema nenhum, né? Se não é uma questão de intenção de uma sociedade inteira, não tem problema, eu quero saber o meu carimbo, né? Por isso nós diminuímos aqui em São Paulo radicalmente o tempo de licenciamento ambiental, sem prejudicar a questão ambiental, né?
Não pode ser uma questão ideológica, né? Deixa eu dar um exemplo. E aí que eu vinha, a pergunta é assim, como conciliar isso e qual é o papel, né? Você que trabalha nisso em vários governos, né? Você me parece está dedicando sua vida a esse tema, né, de servir, vamos dizer assim. Eu acho que no que vem a ser o papel de um servidor público, né, de servir a sociedade, né? Então, qual é o desenho, qual é o papel que efetivamente funciona do governo nessa conversa? Primeiro, entender que não deve haver só a percepção de iniciativa privada, deve haver também a percepção de iniciativa pública. Né? Então, assim, o Estado ele tem que ter iniciativa, ele deve ter iniciativa. Então, é muito falacioso você dizer que ou é estatal, ou é social, socialista, ou é liberal e mercado. Não. Você deve buscar que o Estado crie condições para que o privado opere. Né? É isso que você precisa. Né? Então, via de regra, se você perguntar no turismo qual é o principal problema, é o próprio Estado. Né? O Brasil é o primeiro e maior potencial natural para o desenvolvimento do turismo em todo o mundo e é um dos 3 piores ambientes para desenvolver turismo no planeta, ao lado de Botsuana e mais 1 ou 2 países. Né? Ou seja, o nível burocrático brasileiro, e nós melhoramos muito aqui em São Paulo, outros estados também melhoraram, mas, por exemplo, a questão da segurança jurídica no Brasil é uma boçalidade. O termo não é exagerado, é uma boçalidade. É boçal, né? Eu falo, se o desenvolvimento é uma questão moral, né? Você não tem responsabilidade nenhuma porque você acha que o seu setor é o setor que tem que dar o carimbo, que é federal, não é o estadual, não é o municipal, ou que isso vire um imbróglio que não soluciona jamais. Né? Casos clássicos, por exemplo, de marinas, por exemplo, que é um grande potencial não só em São Paulo, mas no Brasil todo. Se você for a Salvador, tem 9 marinas, todas estão ilegais. Como pode? No Brasil, se você tiver a sorte, um empreendedor tiver a sorte de ter conseguido desenvolver um projeto de uma marina que tem toda a cadeia de barcos atrás, de esportes marítimos, de gastronomia, enfim, toda essa cadeia está interligada. A Flórida tem 1 milhão de embarcações, é uma grande indústria, né? Você poderá, tendo todas as licenças no Brasil, que elas não valham nada, né? Ou que um vizinho seu tenha todas as licenças e todo o trabalho de licenciamento ambiental daquele empreendimento sirva 0 para você, que vai fazer um novo. Nos lugares onde as pessoas têm esse compromisso moral com o desenvolvimento, se define uma região, se define uma área, e nessa área se define onde pode e onde não pode. Simples assim. Onde não pode, não pode, onde pode, pode. Né? Então, essa é a diferença de transparência e de entendimento do que seria um bem coletivo, né? Onde o indivíduo empreendedor ele é um motivador desse bem individual que é compatível com o bem coletivo. No Brasil é o contrário. O Estado, como ele inveja o empreendedor que não dependa do Estado, está lá no Raimundo Faoro, né? Os donos do Estado, né? Isso vem de muito tempo. Esse homem liberal, é o caso do Barão de Mauá, que representou o Barão de Mauá no Império, né? Esse conflito com o poder do Estado. Então, o Estado acumula esse poder e, de alguma forma, emascula, neutraliza essa chama empreendedora. Né? Isso é muito ruim, sobretudo para a juventude. Né? Eu ia te perguntar o que a gente já está caminhando para o final aqui da nossa prosa, para te perguntar se o Vinícius é um cara otimista, enfim, como é que você enxerga o nosso futuro depois dessa análise tão importante que você fez? Olha, o nosso futuro hoje está dependendo não só mais... Quer dizer, se essa entrevista fosse antes da guerra contra a Ucrânia, né, da guerra da OTAN, ou da guerra do Putin, acho que é melhor dizendo, né, seria um cenário. Né? O cenário hoje é completamente diferente. Então, nós temos as nossas mazelas e agora tem um quadro em ebulição, que nós não conhecemos esse quadro internacional. Mas o que nós vemos, e eu falei aqui anteriormente, sobre um país não ter projeto. Nesses 2 grandes episódios aí, tanto a guerra quanto a pandemia, ficou claro a falta de projeto de país, além do dia a dia, né? Mas de forma mais contundente. Nós vimos que nós não tínhamos mais indústria médica, né? Nós vimos que não tínhamos indústria para nada, que é tudo importado. Né? E nós vimos agora a mesma coisa, que
nós não temos fertilizantes, por exemplo. 85% é importado. Nós já sabíamos disso. Mas nós nos acomodamos sem projeto de país, né? Cada um faz o seu negócio. Eu importo, eu faço isso, eu faço aquilo. E a burocracia de Brasília, ela acaba infensa isso. Porque não tem projeto de nação, não tendo projeto de país, cada um cuida da sua parte. E quando você tem crise como essa, você vê esse problema. Problemas como nós estamos vivendo. Esse é específico. De forma geral, o momento que nós estamos vivendo é um momento ruim para a economia mundial, porque a primeira tendência é os países aumentarem seus gastos militares. Então, muito mais dinheiro para a área militar, menos para a área social, ambiental, etc, etc. Então, a tendência do mundo é inflacionária, a tendência do mundo é recessiva, né? Então, é preciso entender tudo o que nós estamos falando sobre o Brasil num quadro que está mudando, né? Isso depende de quanto essa guerra vai durar, quanto essas coisas vão durar. Então, há um contexto que tem que se respeitar, que é o contexto mundial. Mas é uma oportunidade também de botar a mão na cabeça e dizer, peraí, o que a gente está fazendo de errado? E é muita coisa que está sendo feita de errado, né? A minha preocupação no Brasil é que nós estamos, assim, vivendo duas camadas problemáticas de politização. Uma é ideológica e outra neopolitização, né? Vamos dizer assim, reforços de nuvens de redes sociais que reforçam a mesma falta de capacidade de entender contextos, né? Então, estão reforçando muito essa visão limitada, né? Eu falo de neopolitização porque as pessoas ou estavam politizadas com ideologias antigas, os velhas, esquerdas latino-americanas, com ideias muito antigas, e essa direita infantil também, né, e conservadora, sem o entendimento da complexidade, né? É muito mais fácil para os chamados neopolitizados ou os velhos ideológicos simplificarem em dogmas o que é uma complexidade. A sociedade é muito complexa, a economia é muito complexa, né? Então, se você obriga a uma complexidade como essa que nós estamos tratando aqui, respeitando a complexidade das coisas, você cede para uma simplificação absoluta, né? E nesse momento também exacerbada por uma questão sentimental, uma questão por questões emocionais, de frustração, é a era da frustração que nós estamos vivendo, por conta também do próprio modelo econômico, que não tem afluência social, não tem crescimento, então existe um encolhimento da classe média. Quando nós devíamos estar expandindo a classe média, nós encolhemos a classe média, né? As despesas ficaram altas, os custos ficaram altos, nós criamos uma sociedade de consumo de massa sem a característica de sociedade de consumo de massa central. A primeira característica da sociedade de consumo de massa é acesso aos bens e serviços, né? E o fundamento disso no capitalismo é a queda do custo marginal de produção, né? Quanto mais se produz, mais barato é, né? Essa é a essência do capitalismo e a essência da ascensão social das pessoas. Quanto mais se produz, a última unidade produzida ela é mais barata, né? Mas um país onde o juro e o imposto é tão alto, você não consegue chegar a essa condição. E nós perdemos pela desindustrialização, e o Brasil era uma grande plataforma industrial, né? E perdeu. Então, nós temos agora que olhar para o outro lado e ver quais são os nossos potenciais. E aqui, entre eles, é a questão ambiental, é a questão do turismo, é a questão da biotecnologia, é a questão ligada às produções e substituições competitivas de importações, de integração de cadeia, como, por exemplo, aqui eu falei, a área médica, a área botânica, a área de pesquisa, né? Então, assim, é hora de ter um projeto de nação, né? Só que a preocupação é que o Brasil não está fazendo isso, né? Nós estamos virando a nossa política num circo, né? E aonde se leva as coisas a sério, aqui em São Paulo, neste governo de São Paulo, vai se mostrar isso. Eu espero que as pessoas prestem atenção quando você tem mais obras no estado de São Paulo em construção do que o DENIT no Brasil inteiro. Quando você tem mais vezes, se foi a Bolsa aqui, em privatizações, que o Brasil, que N vezes. Quando se tinha 364 escolas de tempo integral, que é a grande oportunidade da educação, se melhorou muito essas escolas, mas nós estamos caminhando para 3.000 escolas. Nós temos 100 mil alunos, nós estamos caminhando para 1,5 milhão de alunos, isso em 3 anos. Né? Isso se repete em todas as áreas. Então, é importante que as pessoas parem um pouco para prestar atenção. Se nós não pararmos para prestar atenção e refletirmos sobre essas questões de valores, né, de quem realmente está com um compromisso de afluência social, de criação de uma classe média, de eficiência do Estado na prática, né, nós vamos ficar, vamos dizer assim,
ao sabor daquela democracia, de uma democracia corporativa em que cada um tira um pouco de vantagem e não há mais espaço porque não temos produtividade para isso. Por isso é um movimento preocupante. A Argentina vai mal, o Chile piorou, a América Latina está piorando, e quando a vizinhança nossa está ruim e nós somos a maior casa do bairro, nós temos que nos preocupar em curar e melhorar a nossa posição, porque o mundo espera muito o Brasil, né? Há uma grande expectativa sobre o nosso papel, né? Então, assim, eu procuro ser otimista, mas eu estou com um tom de gravidade, porque não dá mais para ser otimista sem ser muito sério acerca das questões. Algumas delas aqui eu levantei, outras não, mas sermos muito sérios em relação a isso. Nós devemos ser um povo adulto, né? Um povo maior, né? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu falei aqui de hotéis em parques naturais, eu não sei se eu citei aqui, né, o caso de nós temos essa questão da natureza. O nosso único hotel em parque natural da década de 50 está lá nas Cataratas. Nós só pioramos nesse quesito, né? Os Estados Unidos têm 330 milhões de visitantes em parques, nós temos 12 milhões no Brasil inteiro, com 5 biomas e 3 vezes mais área verde. Então, veja a dissintonia e o fato que o que era de melhor está na década de 50. Cassinos, a mesma coisa. Uma discussão, cassinos e resorts integrados é uma coisa muito positiva para o Brasil. E nós tratamos disso como se nós fôssemos um país que não tivesse a capacidade de ter isso ou que precisasse encher o país de bingos e de jogo em toda a esquina, né? Isso é falta de maturidade, né? Isso é falta de não tentar entender que, por exemplo, um resort integrado com um cassino é um investimento de 2, 3, 4, 5, 6 bilhões de dólares, né? E que isso pode gerar milhões, milhares e em cadeia milhões de empregos. Isso pode transformar o turismo brasileiro de 6, 7 milhões de turistas em um turismo de 20, 25 milhões de turistas internacionais. Então, se nós não conseguimos entender as diferenças entre as coisas, nós vamos ter problema. E isso normalmente, quem não tem a noção das coisas, é infantil ou adolescente. Ou nós viramos um país adulto, né? E aqui eu vou fazer uma fala muito séria, muito perigosa, né? Nós temos um caso aqui do lado, que é a Argentina, de uma certa prolongada adolescência política, né? A Argentina tem uma adolescência política longa, né? Ela é peronista há muitos anos, né? E é um país que conseguiu a magia de sair do desenvolvimento para o subdesenvolvimento. Isso não está em manual nenhum, porque quem tem capital político alto, capital humano alto, normalmente vai do desenvolvimento para mais desenvolvimento. É um paradoxo, né? E isso é o que me assusta muito, né? Que o Brasil tem muito potencial, né? Mas, de alguma maneira, demora para organizar esse potencial num novo formato. E a discussão política do Brasil, nesse momento, não é sobre isso. O que nós estamos fazendo aqui em São Paulo, e não é aqui propaganda ou falsa propaganda, é concreto. Procure se interessar pelo que está sendo feito aqui e você vai ver que é mais ou menos isso que se quer. Eu não diria mais ou menos, porque ninguém é perfeito, mas a diferença é brutal, porque nesse período de 3 anos nós crescemos 8,7 em São Paulo e o Brasil cresceu 1,6. Espetáculo, hein? Uma aula que nós tivemos aqui nesse domingão. Ô Vinícius, eu queria mandar um recado aqui e agradecer imensamente, porque essa entrevista aqui foi, vamos dizer assim, uma feliz indicação do meu querido amigo Chiquinho Maturro. E o Chiquinho Maturro falou, você tem que falar com o Vinícius. Então, Chiquinho, ó, tá feito, tá pago a sua indicação. Muito obrigado, viu? Foi show de bola. Super obrigado pela sua participação aqui no nosso domingão, viu? Obrigado a você, Carlão. E um abraço a todos. E foi uma entrevista longa, foi a mais longa entrevista que eu já dei, Carlão. Maravilha, gente. É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está aí agarrado no domingão já sabe, a partir de amanhã, de segunda a sexta, programa Fala Carlão, aqui mesmo no canal do Boi, todo dia 16h30. Sabadão tem o Fala Carlão especial de sábado e a gente volta também no domingo que vem com mais um Domingão do Carlão. Muito obrigado pela sua audiência. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like e o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Um forte abraço e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu!